professor é um mediador entre o conteúdo e o aluno, entre os alunos, entre ele mesmo e o conteúdo, entre ele mesmo e os alunos, entre a instituição e o aluno e o conteúdo, enfim. O professor vai mediar muitas situações aqui. E esse é o papel principal do professor, mediar, tá? Então, se a gente entender que essa é a nossa principal função, já metade do problema acabou. Porque tem gente que acha que tem que dar conta de tudo, se sobrecarrega, porque acha, meu Deus, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, eu sou um mediador. Eu preciso estar muito bem preparado, né? Muito bem preparado. Vê quanta coisa eu não trouxe aqui para vocês nesses 4 encontros. Mas, estando bem preparado, depois a gente relaxa, porque agora é só mediar. Às vezes a gente acha que o professor tem que ser um animador de auditório, né? Isso é uma reflexão minha mesmo. O professor virou um animador de auditório, ele tem que estimular as pessoas, animar as pessoas, deixar as pessoas felizes, eufóricas, a aula dele tem que ser sempre pra cima. Vamos, fala comigo! E agora responde. O que você acha que é um professor? Isso, um professor é um animador. Fala pra mim, um professor é um animador. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um mundo muito neurótico, tá precisando de tratamento esse mundo. E começa por nós, professores. Claro, eu sei fazer isso, também dou aula em cursinho, a gente sabe fazer isso. Existem momentos em que a gente vai fazer isso, mas existem momentos em que a gente não vai fazer isso, tá? A gente não tem que estimular o aluno, a gente tem, porque assim, ó, o tesão não é nosso, o tesão é do aluno. Se o tesão for só nosso, isso é uma coisa tão egóica, é um ego tão grande, aquele professor sozinho vai dar conta de tudo. Não, eu preciso despertar tesão no aluno. Ele precisa ter tesão em aprender, em estudar, em fazer, ir lá e acontecer, e ser alguém na vida dele. Se eu for tudo, ele não vai ser nada. Então, não é legal essa ideia de sempre ser animador de auditório. Claro, a aula pode ser animada, ela deve ser animada até, mas a responsabilidade não está toda no ombro do professor, não. Ela é compartilhada nos dois aí, tá? Vamos pensar em umas questões aqui que eu trouxe para vocês, uma questão comportamental, né? Se a gente pensar no comportamento das pessoas em diversas fases da vida, em variadas situações, a gente pode compreender que parte do mundo vem preparando para um determinado modo de aula também, né? Ó, a criança em casa durante a semana e em casa no final de semana. A criança é a mesma durante a semana e no final de semana? Não é, gente. Ela vai fazer arte sempre, ela vai ser boazinha sempre, mas no final de semana ela está mais viva, mais animada, mais desperta, né? O adolescente se divertindo durante a semana ou o adolescente estudando. Não é a mesma pessoa. Mas não estou falando só de estado de espírito, estou falando de empenho dele, né? Ele estuda por obrigação em geral. Passeios de pré-adolescentes e eles cumprindo afazeres. Sistema de ensino na universidade e a internet que hiperestimula a gente. Vida cotidiana e a vida que é mostrada na rede social. A vida de verdade e o que você vê no Instagram, no Facebook, nos lugares todos aí. O que eu quero com essas reflexões aqui? Eu quero que a gente entenda que as pessoas elas estão sendo iludidas o tempo todo, né? Primeiro porque a gente acha que estudar é um castigo, que estudar é uma obrigação horrorosa, a gente acha que a vida é aquilo que aparece na rede social, a gente acha que a vida é o que está na internet, na TV, nos lugares, e que a gente sonha em ter aquilo um dia. Mas nem aquilo é real, né? Então a gente precisa, primeiro, entender que não dá para a aula ser muito chata e parada, porque a vida está super estimulada em todo lugar. Quando a pessoa está sendo super estimulada, ela vem para ter uma aula que vai falar de didática a partir de elementos que trarei para vocês dos livros históricos de Platão, Sócrates e Aristóteles. Não, então não dá para a gente ficar numa aula dessa, né? A gente pode falar de Platão, mas é de outro jeito que a gente tem que falar de Platão. Mas, por outro lado, a gente também não vai ser o animador de auditório. A gente não vai continuar aquilo que estão fazendo, porque aquilo é ruim para a pessoa. Aquilo é mentiroso. Aquilo é falso. Esse professor que está sempre feliz, falando alto, gritando. Isso é mentira, mano. Isso é mentira. Ninguém é assim 100% do tempo. Mas ninguém. E ele está mentindo para você. E pior, ele está fazendo você acreditar numa mentira. Porque você acha que você é pior porque você não consegue ser daquele jeito. Olha que grave.
Olha quantos males a gente pode evitar simplesmente mostrando que a gente é humano, né? 8 princípios, então, na nossa comunicação aqui, que vão ajudar essa espírito crítico, esse ensino significativo. A gente tem que trazer para o aluno pergunta em vez de resposta. Então, eu não mostro o que é sucesso, eu pergunto o que é sucesso, por exemplo. A gente tem que ter diversidade de material. Então, tem material aqui que é videoaula, mas tem material para você ler também. Né? A gente tem que ter diversidade. Tem indicação de filme, tem indicação de livro, tem indicação de documentário. Aliás, sobre essa hiperestimulação, fica aí a indicação do Dilema das Redes, tá? Para você, tem na Netflix. Sabe? Aprendizagem pelo erro, ensinar que o erro ensina. Porque quando eu erro, eu tenho a chance de compreender melhor e fazer correto depois. O comunicador como mentor e aprendiz. Então, eu, professor aqui que estou comunicando alguma coisa, sou o mentor. Por quê? Porque eu estudo há mais tempo isso tudo, porque eu dou aula há mais tempo, enfim, só por isso. Mas eu também aprendo com você. Por isso que eu peço tanto feedback durante as minhas aulas. Isso vai me ensinar. Consciência semântica, quer dizer, eu tenho que ter consciência do que eu estou falando, das palavras que eu estou usando, dos significados dela e do modo de usar a minha fala. Incerteza do conhecimento, que a gente falou lá do Mohan, tá bom? Ensinar incerteza. Desaprendizagem. Então, às vezes, a gente precisa desaprender certas coisas. Né? Brinquei com isso quando a gente falou do Mohan lá também. Quando a gente desaprende algo, a gente aprende algo novo. Né? E diversidade de estratégia. Então, nem sempre, nem toda a minha aula foi igual. Tem aula que foi mais reflexiva, tem aula que foi mais sensível, tem aula que foi mais agitada, mas a gente precisa buscar isso no nosso dia a dia, tá? Isso ajuda a comunicação a acontecer. Alguns pilares para a educação. Ó, o que eu preciso pensar enquanto professor? Eu preciso estimular o meu aluno a aprender a fazer, e aí para isso eu vou aplicar os saberes, ele vai aplicar os saberes, aliás, dele, e ele vai transformar conhecimento em ação. Então não é só conteúdo. Então agora faça alguma coisa com isso. Eu preciso ensinar meu aluno a aprender a conviver, então eu vou criar grupos, eu vou criar grupo misturado para não ficar só com quem ele acha que pode ficar, vou ensinar ele a cooperar, a gerenciar conflito, valorizar o pluralismo cultural, diferença de culturas. Né? Eu preciso ensinar meu aluno a aprender a conhecer, então ele vai desenvolver capacidades e competências, a partir das provocações que eu vou fazendo, das atividades que eu apresento, despertar para a curiosidade intelectual, ler, né? Ficar com um desejo de ler alguma obra, né? A gente falou de algumas aqui, espero que você leia alguma. Dominar o instrumento do conhecimento. E eu preciso ensinar meu aluno a aprender a ser. Desenvolver autonomia, autocrítica, autoestima, automotivação. É ele sendo, né? Valorizar tudo que ele tem de potencial. Validar o que ele é. Validar o que você é. Você já é um monte de coisa. Não é só o que você vai ser que importa. O que você é o seu ponto de partida e o que você é importante.